Bem, como a gente tinha prometido, hoje vai ser uma aula mais voltada para o que vocês produzirem, então a gente vai falar muito sobre os relatos, tá? Relatos de diferentes tipos. Então tivemos relatos mais, vamos dizer, diretos, focados, centrados em alguma das idas, alguns relatos que, né, fizeram propostas um pouco mais vamos dizer, usadas. Tivemos relatos de 30, relatos de 40 páginas, para vocês terem uma ideia. Esses a gente passou para o Yuri daqui. Coincidência. Mas no geral os relatos foram muito bons. Nossa, a gente percebeu que vocês estavam empolgados, assim. Estavam bem bacanas. Depois a gente fez algumas divisões para leitura, depois a gente vai falar com calma sobre isso. Espero que qualquer problema burocrático que ainda tenha permanecido durante a conversa, tá? Ainda continuam. O texto de hoje está na pasta, na verdade é um texto recente, do manhã, publicado na revista de Antropologia, que recupera várias das questões trabalhadas ao longo do curso. Vai apontar algumas questões para fechamento daqui a pouco. Além disso, a gente também queria escutar um pouco de vocês. Então, uma aula até que a gente pretende fazer uma aula um pouco mais curta, para até, quem sabe, ter uma proposta aí, talvez, de ter uma confraternização após. Então, para não terminar muito tarde, a gente pode ir para um lugar depois. Parece que é aniversário de alguém hoje. Aniversário do Manhane hoje. A última aula, se puder. Então a ideia é que a gente pode fazer uma celebraçãozinha depois. Vamos para amanhã é o do Henrique, hein? Amanhã é o meu. Olha só. Então vai ser uma um pouco mais curta, mas a gente queria escutar vocês também. Então a gente vai falar um pouco sobre os relatos, a gente vai falar, sem querer também entrar muito em particularidades, para também não criar diferenças, ou falou do meu, não falou do outro. A gente vai falar de questões mais gerais. Os relatos, pelo menos alguns, então, eu li os da Avenida Paulista, eu li os outros que as pessoas fizeram sobre temas diversos, né? Então a gente teve de tudo. É interessante perceber como, a partir de olhares diferentes, você tem uma mesma linha, até, que orienta os relatos, porém, como cada olhar procurou focar aspectos diferentes da ida, né, da incursão que a gente fez. Isso aconteceu no centro, aconteceu na Feira do Leste Europeu. Acho que tivemos mais relatos sobre o centro, provável, mas a diferença não foi tão grande assim. Foi uma divisão bem equilibrada, tá? Então a gente vai falar, mas que vocês falem também. Então, se vocês sentirem que estamos falando sobre questões que vocês escreveram, que vocês viram, lembraram depois, quiserem comentar, comentem. Tá? Então vai ser uma aula um pouco mais dialógica. Porque nas últimas o curso tem se focado só no debate no final, então vamos tentar fazer hoje um debate ao longo de toda a aula. Tá? Então fiquem à vontade para falar, fala mesmo. E vamos começar falando sobre a própria ideia de relato, né? Inclusive a gente fez de propósito, a gente falou sobre a questão metodológica, fizemos 2 aulas até focando numa questão metodológica antes sobre a etnografia, de uma perspectiva mais tradicional, depois fizemos até uma aula focando a etnografia a partir de uma perspectiva de desdobramentos mais recentes, vamos dizer assim, com um tema que a gente apontou, que foi a pesquisa sobre o SESC. Né? Então, os desafios de fazer etnografia hoje, os desafios de fazer novas abordagens etnográficas, inclusive de forma coletiva, compartilhada, foi o que a gente propôs para vocês nas três incursões. Tá? Mas a ideia hoje é a gente focar um pouco até no relato, porque a gente sentiu então que os relatos apareceram com formatos diferentes, né? Embora a maioria tenha seguido uma linha até que a gente colocado nos exemplos, que a gente comentou em aula, mas os relatos tiveram formatos diferentes, a gente não pode deixar de lado isso. E é importante então a gente falar sobre o que é esse relato, né?
Pois se trata de um gênero, vamos dizer assim, uma forma literária específica, né? Não é somente uma descrição do espaço, uma descrição das práticas, também não é um relato de viagem, né? Então o relato tem algumas características próprias e a gente só vai ao longo do tempo aprendendo, né? Fazer um relato, vamos dizer assim, ficar mais familiarizado com essa forma específica que a antropologia tem tradicionalmente trabalhado. Tá? Então vamos começar a falar um pouco sobre ele. Então qualquer dúvida, qualquer comentário, façam, por favor. Então, pessoal, eu queria começar com uma ideia que me veio enquanto eu ia lendo os relatos, né? Porque uma coisa interessante desse curso é que vocês todos são de áreas diferentes e têm experiências de vida distintas também. Então a gente já esperava, e os relatos vieram com tons muito diferentes. Isso é absolutamente normal. A gente espera que cada um coloque um pouco da sua experiência e do seu próprio estilo no relato. Mas, vendo tudo isso, eu achei que a gente podia refletir um pouco sobre o que é o relato enquanto um gênero literário. E o que eu estou dizendo com um gênero literário? É um tipo de texto. É um tipo de texto muito específico, que não é, como ele falou, não é um relato de viajante, não é uma crônica, não é um ensaio, não é um texto jornalístico, não é uma poesia. Claro que pode trazer elementos de todos esses, mas especificamente não é. É uma coisa distinta de tudo isso. E claro, como todos esses tipos de texto, a gente vai ficando melhor e vai produzindo relatos melhores e mais adequados à proposta que for ter em uma ou outra pesquisa, a partir de quanto mais a gente for fazendo. E também de quanto mais a gente for lendo. Então, eu sugiro mesmo que todo mundo pegue, não precisa ler todos os relatos de todos os colegas, mas pegue um relato da ida que vocês não foram. E tenta ver se nesse relato da ida que vocês não foram, vocês, como uma pessoa que desconhece aquele campo, conseguem entender se é um relato que cumpre esse tipo de objetivo, que é explorar e mostrar para os outros as questões vividas, né? Isso, não, pode falar, ele colocou os relatos na pasta. Quem não colocou, coloca. A gente vai colocar os relatos na pasta, os relatos de todos, para vocês terem acesso. Então é uma experiência interessante ler. Ler esses que vocês não foram e ler também o relato do lugar que vocês foram. Eu li uns 12 relatos de cada um dos campos que eu mesmo fui. É interessante, porque tem algumas situações de campo que todo mundo passou, então sempre aparece. A questão no campo que a gente fez no centro. Logo na primeira praça do Rotary, tinha aquele morador de rua que tinha uma placa pedindo por gentileza das pessoas não deixarem os cachorros fazerem xixi na sua casinha. Isso apareceu em todos. É muito interessante. Mas também aparecem coisas que eu não vi. Então eu lendo esses relatos descobri coisas que eu não acompanhei. E comparei com outras minhas, enfim. Isso permite com que a gente olhe para aquele campo e explore ele cada vez mais. E leve ele adiante, né? Pegue as nossas observações, compare com a dos outros. Se for semelhante, a gente constrói algo em conjunto. Se for contrastante, a gente também constrói algo e tenta encontrar de onde partiram esses diferentes olhares sobre uma mesma coisa. De um ponto de vista mais geral, nesse gênero específico, que é o relato de campo, a gente tem que fazer um esforço pela descrição. Então a descrição é a coisa mais importante. Isso não quer dizer que as questões pessoais, os sentimentos têm que ficar de fora, mas eles não são o foco.
E isso é uma questão para modular em alguns dos relatos. Tudo bem, tem reflexões muito interessantes sobre a cidade, sobre a vida, sobre as próprias pessoas que escreveram. Isso é muito interessante, mas parece um pouco no foco em alguns relatos. O foco não é esse, o foco é outro. Isso tem que aparecer junto à descrição do que foi vivido. E não ser a grande mensagem que vai ser passada com alguns exemplos de campo. São questões sutis de escrita mesmo. No geral, foi muito legal perceber que todo mundo estava muito empolgado. E vários dos relatos, muito empolgados mesmo, achando que o campo foi sensacional, que as pessoas eram muito boas, que o curso foi muito legal e que saiu do campo super transformado. Isso é muito bom que tenha tido essa transformação. Mas ela faz sentido em uma primeira ida a campo, em um primeiro contato com o objeto que a gente foi estudar. Na medida em que vocês se fossem continuar estudando essas questões, essa empolgação ela não pode se transformar num filtro para olhar, sabe? Não pode passar a olhar para aquela realidade com a mesma empolgação que foi na primeira vez. Tem que ver se aquelas coisas maravilhosas, aquelas ideias fenomenais que cada um teve, elas se comprovam quando a gente for voltando. Enfim, em cada um dos relatos teria um exemplo disso. Se vocês próprios lembrarem, a gente pode conversar disso também. Então, o relato, eu chamei de gênero literário, e não é literário no sentido de arte. Tem uma discussão sobre antropologia ser um tipo de literatura, um tipo de arte também. Mas a gente deixa essa discussão para os outros. Geralmente a gente não liga muito para ela, porque esses textos eles têm que ser gostosos de ler. Eles têm que ter uma qualidade literária, no sentido que tem que pensar no leitor. E tem que pensar no leitor, o colega de turma, mas também um cuidado com a acuidade dessa descrição, a acuidade dos conceitos. E não dá de barato que algumas informações a gente já sabe. Porque eu fiquei imaginando, em vários dos relatos, a gente pegar eles daqui a 10 anos. E é um exercício para vocês fazerem também. Pega o relato e pensa se daqui a 10 anos a gente vai conseguir entender tudo que estava escrito. Ou se ficam questões que estão escritas ali, mas se perde porque a gente perdeu as referências. Em algum dos relatos a pessoa falou sobre as camisas do Brasil, as camisas amarelas do Brasil. Você? Eu pensei nisso agora, quando você falou do Brasil. Então, eu estava lendo esse relato hoje e eu pensei nisso, porque ela escreve no meio do relato que conseguia ver muitas pessoas com a camisa do Brasil. Mas como a gente está num contexto de pedidos de intervenção militar... Ah, foi eu. Ah, não, fui eu. Ah, tá. Então, a gente espera que... a gente torce para que essas camisas sejam só para... por conta da Copa. Só por torcedores e não por uma posição ideológica. Ótimo. Só que eu fiquei imaginando, será que daqui a 10 anos a gente vai lembrar que hoje a camisa do Brasil estava associada aos coxinhas, às manifestações pelo impeachment, a todas essas categorias acusatórias, acusatórias de um lado e valoradas de outro? Então, pensando nisso, não é que não é para colocar essa reflexão, mas para falar. Ultimamente, a camisa do Brasil tem sido relacionada a isso por conta das manifestações. Só uma frase já resolve. É um tipo de cuidado, uma sutileza nessa escrita para que a gente possa transformar ela no que é um relato de campo, que é um dado científico. A ideia, no fundo de tudo isso, é produzir dados que depois a gente possa analisar.
Então tem que tomar um cuidado com esses dados. Quem é, não sei se tem, não lembro se tem alguém das ciências exatas, das hard sciences, aqui. Tem um cuidado na produção dos dados que passa por procedimentos muito específicos em laboratório e tudo mais, para que esse dado não seja contaminado. Claro que aqui funciona de outro jeito, mas a gente tem que ter o mesmo carinho pelo dado quanto tem lá. Porque isso tem que virar uma reflexão depois, né? Pode falar. Pegar um outro exemplo, até já que falou da camisa do Brasil, por exemplo, no caso do outro relato, a camisa do Brasil aparece como um corte, uma questão simbólica importante para permitir para a Isabela falar de, como é que é? Pensar quem estava apressado ou não, porque ela foi ver no metrô, por exemplo, no dia e horário do jogo do Brasil. Então a camisa do Brasil também vai representando sempre para pensar as próprias práticas naquele momento específico. Então, ver o pessoal apressado indo para o Anhangabaú, para indo para qualquer lugar, era o pessoal que estava com a camisa do jogo, né? Enquanto outros que estavam ignorando totalmente quem estava no metrô naquele momento, que o Brasil ia jogar, no caso, contra a Sérvia. Então, poderíamos pensar o que significa essa camisa hoje, nessas 2, 3 semanas de Copa, em 3 lugares distintos. Então a camisa aparece também na Avenida Paulista, que se mistura com os protestos ali em frente à Fiesp, pedindo volta da ditadura, pedindo a abolição dos 3 poderes. E a camisa se mistura no Largo da Batata, quando ela aparece nas fotos lá de uma maneira ostensiva, ou também na prática das pessoas que estão pensando, na verdade, em voltar para casa, outras ignorando, né? Então, poderíamos pensar daqui, eu poderia pegar todos os relatos e fazer um corte somente pelas camisas do Brasil, se possível. Mas aí teria que entender essa camisa do Brasil, como eu disse, Yuri, daqui a 10 anos, como eu vou pensar essa camisa naquele contexto específico. Então, os detalhes dos relatos, as informações que complementam, são importantes por causa disso. Complementando, se a gente lembrasse de algum texto que vocês conhecem, que é a Interpretação das Culturas do Goethe, isso é descrição densa. Tá? Tomando as camisas em vários contextos, na verdade, cada uma delas aponta para um elemento, há uma unidade aí. Todas são camisas amarelas do Brasil, só que cada uma delas num contexto diferente. Para que seja densa a descrição, não apenas detalhes desarticulados, é preciso contextualizá-la. Se você lembrar desse texto do Goethe, quem não leu, poderia ler, está no livro dele, A Interpretação das Culturas. E ele pega um relato interessante do que ele faz, de uma incursão, digamos, de um comerciante judeu com ovelhas e tal, você deve lembrar disso. Para poder ser uma descrição desse, ele pega o ponto de vista dos vários atores daquele mesmo elemento. Isso é uma forma de fazer a descrição desse. E a outra que a gente está vendo nos relatos é pegar o mesmo elemento e colocar em vários contextos. Então, com isso, a descrição não é apenas uma descrição de detalhes. O próprio Goethe fala, a descrição etnográfica não é um acúmulo de detalhe. Não adianta colocar muito detalhe porque ele não vai, digamos, permitir essa leitura. A descrição densa é situar o detalhe em um contexto contrastivo com o outro, ou então que seja complementar. Com isso a gente então faz no estilo que o Yuri estava falando, o estilo etnográfico, que é um estilo que vai colocando o detalhe num contexto específico e ele vai crescendo. E não tem fim isso, na verdade. A gente que corta. Se vocês fossem agora, essa semana agora, que sobraram algumas camisas amarelas, tem gente vendendo as camisas amarelas por um preço muito irrisório, porque agora não tem mais sentido. Será que não tem sentido? O sentido agora é outro. Ficou meramente o sentido econômico, por exemplo. Então é interessante ver como, nesses contextos todos, esses detalhes que aparentemente seriam irrisórios, eles se conjugam para poder fornecer, digamos, um significado mais abrangente. E como eu falei, não tem fim, a gente que para, né? Tem uma hora que o relato termina, porque a gente não vai mais a campo. Mas se continuar indo a campo, vocês vão percebendo que as camisas amarelas elas vão se desmilinguindo, ou vão ficando em determinados setores, no entanto está lá a camisa amarela como um representante de uma reflexão mais autêntica, mais densa. Então não esqueçam essa história da descrição densa. Quem puder, leia de novo o texto do Goethe, né, depois que vocês tenham feito
as idas a campo e o relato, e vejam até que ponto o relato de vocês se aproxima ou não daquilo que o Goethe chama a descrição densa, que não é apenas um acúmulo de detalhes. Só mais 2 comentários, pessoal. Naquela ideia de... eu acho que um esforço para ser feito também, e um exercício que pode ser feito, é a gente aos poucos, à medida que for indo a campo e escrevendo mais, se desligando das paixões, no sentido de nem tudo que parece tão maravilhoso precisa ser tratado como maravilhoso, nem tudo que é tão terrível precisa ser tratado como terrível. Talvez uma postura um pouquinho blasé ajude na hora da descrição. Porque aquilo que nos empolga a gente pode estar olhando com otimismo exagerado para uma coisa. E aquilo que nos enoja, também a gente pode estar olhando com um pessimismo demasiado. Então, descrever algumas coisas, por mais maravilhosas ou horríveis que sejam, tentar com o mesmo tom. Tentar se afetar em campo, mas não se afetar tanto na escrita. E o último comentário, é muito interessante como são feitos os recortes em campo, porque a gente nunca consegue passar para o papel tudo que a gente viveu. Isso eu acho que todo mundo percebeu, né? Mesmo quem talvez tenha um pouco mais de dificuldade de escrita, a grande maioria passou e muito das 5 páginas que a gente tinha sugerido. Porque a gente tem uma vontade de falar e de contar todas as coisas que aconteceram. Os relatos de mais de 5 páginas não tão ruins por conta disso. Mas tem um exercício que é fazer recortes. E claro, todo mundo fez recortes. E todo mundo faz recortes o tempo inteiro. E é muito interessante a gente perceber, e eu vou falar aqui alguns tipos de recortes para vocês pensarem no tipo de escrita e em outras possibilidades que tem. Tem recortes temáticos. Você pode contar tudo que você viu ao longo da caminhada pelo centro do ponto de vista dos moradores de rua. Teve gente que fez isso. Uma sessão do relato de campo era para falar sobre os moradores de rua aqui e ali, na Sé, na República, na Roosevelt, debaixo do Minhocão, e terminar na questão do Paissandu, da habitação popular lá. Tem recortes que são um recorte que apareceu no ensaio etnofotográfico que veio, sobre trabalhadores. É um olhar também, olhar para tudo isso e olhar tematicamente para os trabalhadores que estão na rua atuando e para as situações em que a gente olhou para eles. O recorte ele também pode ser cronológico. Eu acho que foi o Ricardo que fez fez 4 sessões bem... eu adoro quando as pessoas dividem o relato, porque para ler fica muito mais fácil, porque tem um começo, meio e fim em cada ponto. Ele dividiu a caminhada em 4 trechos, e cada um dos trechos serviu para uma descrição e um pequeno comentário, uma reflexão, enfim, tudo isso. E já que a gente faz recortes, a gente também deixa de escrever sobre coisas. E não tem problema deixar de escrever sobre algumas coisas. Claro que a gente tem que se forçar a escrever mesmo sobre aquilo que não nos pareceu interessante, mas na hora que a gente está produzindo um texto, não precisa passar por tudo. Às vezes, isso era muito comum. Em vários relatos tinha ou o final do relato, ou o começo, ou o meio, tinha uns 2 parágrafos descrevendo um trecho de caminhada que não tem nada. Não aconteceu nada, não tem nenhuma observação não tem por que estar lá. Sabe? Não tem problema passar por um lugar e não acontecer nada, ou preferir gastar páginas e gastar a escrita com outras coisas, deixando de lado uma parte. Deixa eu falar mais uma. Eu
Eu ainda não li todos os relatos, eu vou ler, na verdade, por causa da atividade, mas a gente está dando uma geral sobre a experiência de vocês e lendo, por aqueles que eu li, escutando eles falarem também, me ocorre o seguinte: o relato de campo, de uma ida a campo, tem um certo estilo. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre a etnografia como experiência e a etnografia como prática? Então, uma ida a campo, essa primeira, ela abre, né, desperta o interesse e a curiosidade, e a gente relata, portanto, vai se relatando a ideia da cronologia boa, porque vai se relatando tudo o que viu. Na verdade, tem duas formas depois de continuar esse trabalho. Ou é uma etnografia compartilhada, aquilo que eu não vi, o outro viu. Se a gente juntar todos eles, é possível depois, na etnografia compartilhada, e às vezes a gente é chamado a fazer isso. Vários grupos do Núcleo de Antropologia Urbana são solicitados para fazer pesquisas profissionais e tal. Então, ele vai, como vocês viram no SESC, por exemplo, uma pessoa vê uma coisa, outra a gente junta todos eles e o relatório final vai cobrindo as lacunas. Então, há uma espécie de uma construção de uma totalidade porque os olhares são diferentes. Então, não é preciso que cada um veja tudo, na verdade. A compilação final desses relatos iniciais permite construir um relato com uma certa totalidade a partir de olhares fragmentários. Isso é uma forma. A outra forma é quando a mesma pessoa vai várias vezes. Vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira. E nas primeiras idas, aquilo que eu falei, deixar-se afetar pelo campo, é como se o campo afetasse. Mas na segunda ida, talvez uma outra coisa afeta. Na terceira, outra. No final, de um só autor, de vários relatos, é possível também ter uma certa totalidade. Então, vocês vejam que o estilo do relato de campo, ele, no primeiro momento, ele pode parecer, digamos, às vezes meio deslumbrante, como o Yuri falou, ou às vezes sem interesse nenhum, falta de detalhe, mas ele só faz sentido se ele tiver contato com os outros relatos. Então, a experiência etnográfica não é uma, ela significa muitas idas a campo, e essas idas a campo vão revelando aos poucos aquilo que era um detalhe num primeiro momento sem muita significação, se acopla no outro e se aponta o que nós chamamos as recorrências. Aquilo que é fragmentado na primeira ideia, que, por exemplo, a gente foi naquela experiência da feira, né, do leste europeu, podia juntar de várias maneiras. Outras feiras, entre aspas, étnicas, a mesma feira várias vezes. Essa variação do olhar é que vai permitir descobrir, no aparente caos das experiências e práticas da metrópole, recorrências. E é que é isso que interessa a etnografia. Detectar, né, que nós estamos falando de antropologia urbana, detectar no aparente caos da metrópole recorrências que são significativas, seja pelo mesmo pesquisador, ou seja, no conjunto de vários olhares etnográficos. Então, o estilo desse primeiro que a gente faz, que às vezes ele é um pouco solto, ele vai aos poucos se acumulando na medida em que a gente repete a ida a campo. E daí os olhares vão ficando um pouco diferentes, seja do mesmo pesquisador ou seja de outros, né? Lembra daquela ideia? Às vezes o primeiro relato, o segundo aponta uma perspectiva que vale a pena perseguir para um projeto. Aí é uma outra coisa, você transforma o primeiro olhar, aquilo que chamou a atenção, que afetou, transforma naquilo uma coisa significativa, vai obrigar a ler a parte teórica, quer dizer, voltar para casa e começar a ler os autores que dizem sobre aquele tema, de tal maneira que aí a gente constrói um recorte específico de uma pesquisa. Aí é a pesquisa, não é a incursão etnográfica apenas. Ela abre o campo e ela permite aí, aquela história que eu falei para vocês do momento etnográfico, né? O insight não é dado só no campo, o insight é dado na hora da escrita. E na hora do terceiro ou quarto relato que a gente vai descobrir, de repente, um insight que vale a pena continuar, porque ele tem densidade teórica, metodológica, faz sentido para os atores sociais, e com isso a gente constrói um projeto de pesquisa, mais a longo prazo. Então, por isso que o Yuri falou e o Henrique sobre os estilos, né? O estilo do primeiro relato etnográfico é esse mesmo, a gente não olhou desse ponto de vista, mas se a gente pudesse continuar e cotejando esses relatos, dá para perceber claramente uma linha que vai se delineando, né? Ela vai, como que o próprio relato vai apontando para a gente para uma coisa que é significativa, por causa do gosto pessoal, por causa das leituras, por causa do interesse e tal, vai se acoplando e a gente tem uma linha de pesquisa. Então, isso é o que chama a recorrência que a gente vê naquilo que é o aparente caos, né, da metrópole, das coisas meio exóticas,
triviais que aparecem, não, elas vão se acomodando e apontando uma direção. E é essa direção que interessa depois para a pesquisa. Isso apareceu muito, por exemplo, nos relatos da Avenida Paulista. Interessante que no mesmo trecho, a gente fez o mesmo trecho, né? E cada relato trouxe, e até foi um desafio colocado, mas cada relato trouxe um olhar diferente, uma questão diferente. Então, por exemplo, teve um trecho que a gente iniciou ali no lado do Paraíso, na Paulista, em direção à Consolação, parando na Augusta, como a gente passou pelas mesmas coisas, isso aparece ao longo do relato, então, ocupações, formas de arte que vimos que estavam tendo uma importância, tanto pelo tamanho quanto pela forma de chamar a nossa atenção, elas aparecem nos relatos. Porém, cada relato focou num aspecto. Então, por exemplo, seria muito legal, por exemplo, pegar todos os relatos da Avenida Paulista e até trabalhando eles de novo e tentar juntá-los, porque cada um, por exemplo, olhou de forma diferente. Então, por exemplo, teve um relato da Avenida Paulista que focou na questão do ativismo, até no negócio de um posicionamento em relação, né, a veganismo, vegetariano, né? Um outro relato, por exemplo, ficou muito bacana, que foi só sobre a comunicação. Como a Paulista é um espaço de comunicação, um espaço que se comunica com a gente de diferentes formas. Então, foi um relato que foi olhando, por exemplo, seja para questões políticas ou as questões mercadológicas, como a gente pode ver esses usos relacionados à comunicação. Então, foi o tom do relato. O que, por exemplo, não apareceu em outro relato, que preferiu, e ficou muito bacana o relato, que só fala da Avenida Paulista em diferentes trechos a partir das vendedoras equatorianas. Então, a colega de vocês foi conversando com as vendedoras equatorianas e pegando as impressões delas sobre o que é estar aqui naquela Paulista, a Paulista fechada, a Paulista em processo de abertura ali já no final da tarde, começo da noite, e pegando as impressões delas sobre o que está no Brasil, quanto tempo está no Brasil. Uma delas, por exemplo, fala equatoriana, mas não falava espanhol, aí não era equatoriana, mas na verdade se colocava ali como equatoriano porque a moça do lado era equatoriana, então ela tinha que se juntar, quem vendia como equatoriano, uma bagunça. Então foi um outro relato, por exemplo, pegou só a dinâmica, focou, por exemplo, como a ideia de movimento na Avenida Paulista. Então, aquela Avenida Paulista parada, com uma ideia de lazer, e que a gente pôde pegar aquela Avenida Paulista se transformando já na Paulista dos carros, né, com a carreata da CT ali, com os carros atrás. Então, cada relato focou num aspecto. Isso foi muito legal. Da Avenida Paulista deu para ver muito isso. Foi meio que um mosaico, mas daria para juntar e depois até fazer um texto único, com esses diferentes olhares, né? Um outro desafio que foi colocado foi para o Marcelo e para a Isabela, foi de olhar para a Copa do Mundo. Então eles não podiam ir nas incursões, então eu falei, já pega um dia de Jogo do Brasil e tenta ver esse Jogo do Brasil em algum contexto específico, por exemplo, ver no metrô enquanto está tendo jogo, né? E aquela correria do metrô. Isso a gente pôde ver na sexta-feira, que a gente estava indo para casa para ver o Jogo do Brasil, e a Paulista lotada, um trânsito, né? Camisas sendo vendidas na calçada, um rapaz, como é que é aquele rapaz que foi comprar camisa, não sei se comprou, mas aí tirou a camisa, exibiu o corpo lá, do lado, para ficar experimentando as camisas. Então, o jogo muda a dinâmica da cidade, né? E isso pode ver no relato do Marcelo, ficou bem legal, sobre, por exemplo, o Largo de Pinheiros, o Largo da Batata, né? Um contexto que até a gente fez uma pesquisa recente lá. Então, a gente vê algo que a gente só via, por exemplo, sexta, sábado à noite, parece no relato tomado, né? Isso num jogo que foi de tarde, né? 3 horas da tarde. Então, essa dinâmica em relação, por exemplo, ao Jogo do Brasil apareceu nos relatos. Uma dinâmica também que apareceu num outro relato, por exemplo, sobre escola, em que até eu vi isso na escola que eu dou aula, que é, por exemplo, o que acontece numa escola agora no Jogo do Brasil, que é às 9 da manhã. Por exemplo, né? Então, toda a correria, toda a dinâmica que tem que ser pensada dentro da escola por causa de um jogo, né? E o que é o caso das crianças, professores, aí ali já se aponta uma divisão entre professores alemães e professores brasileiros,
na escola, isso frente ao jogo, que um grupo fica aqui, o outro grupo fica separado. Então foram relatos que até que um deles, sem ser proposto inicialmente, são relatos que dialogam, que falam sobre o mesmo contexto de jogo, mas como a cidade muda frente a esse contexto, né? E um outro relato que ficou legal, que foi sobre um outro contexto que a gente não propôs, e aí foi uma escolha do colega, de falar, por exemplo, sobre o Parque do Ibirapuera. E Parque do Ibirapuera é interessante porque eu já li muita coisa, muitos relatos sobre o Parque do Ibirapuera. Tem um colega nosso, que até apareceu uma vez aqui no curso, o Giancarlo, que eu já li várias coisas dele, vários relatos sobre o Ibirapuera, sobre a Marquise, os skatistas no Ibirapuera, e foi legal ver agora um outro relato sobre o Ibirapuera, e como o Ibirapuera, ele trabalha muito bem com um tema que a gente até tem se interessado nos últimos anos, que é a questão da oposição no lazer e trabalho, né? Então você vê uma pluralidade, isso que até foi a ênfase no relato, de usos do Ibirapuera, passando pelos skatistas, dos jogadores de futebol, basquete, vendedores, e como o Ibirapuera vai se transformando. Depois de meu relato, eu até fui no Ibirapuera, aliás, antes de meu relato, fui no Ibirapuera, e por coincidência, e pude ver, né, isso, né, como o Ibirapuera é um espaço específico público, né, ele vai se transformando, né, esses usos, e aí depois eu veio no relato e falei, nossa, acabei de ver isso no final de semana. Então interessante ver, e eu estou querendo destacar, essa unidade, né, então, novamente, com olhares diferentes, porém, trazendo uma certa unidade que eu vi na Avenida Paulista, vi nos relatos que foram até feitos de forma contextos separados, isolados. E é algo que ficou assim meio que de uma forma meio que uma projeção, né? Até que quando a gente foi naquela ida a PTC um pouco, quando foi lá na Feira do Leste Europeu, que na Feira do Leste Europeu foi uma ida diferente, porque a gente, em vez de fazer uma caminhada, então em vez de focar em centros diferentes, né, em recortes da Avenida Paulista, porque a Avenida Paulista, por exemplo, até falaram sobre isso, né, que tem a Avenida Paulista do MASP até o Paraíso é uma Avenida Paulista, do MASP para Augusto é uma outra Avenida Paulista, né, e como essa Paulista vai se transformando, ela vai, e novamente, daqui a 10 anos a Paulista não vai estar igual, porque 2 anos atrás, até relendo um artigo do Bruno, que esteve aqui na última aula para falar sobre gênero, ele falava muito sobre a Feira Caneca, Augusto é Paulista. Ele mesmo falou, nossa, a Paulista vai se transformando, né? Na Feira do Leste Europeu, o foco foi nas conversas. Então, os relatos apareceram muito essas conversas em diferentes barracas. E é legal ver que, por exemplo, eu participando também lá, vendo nessas conversas, eu me detive em algumas barracas mais do que em outras, e era interessante ver recortes de uma mesma história, pontos de vista. Então, o que os russos contavam sobre a feira, o que os lituanos contavam sobre a feira, o que os tchecos, o que os búlgaros. E algumas coisas vão fazendo sentido, parece que vão compondo uma mesma história no final, quando você vê os relatos. Você vai lendo, né? Curioso. Então, a história da feira, a partir do ponto de vista dos russos, é uma. A feira tem uma outra história a partir do ponto de vista dos lituanos, dos tchecos. Né? E é uma história longa, é uma história que avança. Né? Então, teve até uma colega que depois correu atrás para saber mais dessa história, se ela quiser falar aqui, porque é uma história muito boa. Conflitos étnicos localizados europeus que são recriados, são revividos aqui na zona leste de São Paulo, porque aquela feira da Vila Zelina que a gente foi, na verdade, não era da Vila Zelina, era da Vila Alpina, e a verdadeira feira anterior ao domínio dos russos era uma feira na Vila Zelina, é uma bagunça. Então é bom, se a Kátia quiser contar aqui, é uma boa história. Então, no mesmo lugar, e para quem foi, não era um contexto de uma longa caminhada, que nada, era um trecho pequeno, ao lado de um parque. Né? E ali há uma discussão ali política, forte de ocupação do espaço, de como essas comunidades se colocam ou em oposição, ou elas traçam alianças ali a partir das feiras, né? A partir do comércio. Então temos uma questão política ligada ao comércio, ligada à ocupação do espaço público. Né? E isso numa ida, porém, questões que apareceram em uma ida, mas que a gente pôde ter acesso a partir de vários relatos. Se só tivesse ido uma pessoa, amanhã eu
A gente teria somente alguns desses pontos de vista, um, dois, no caso a gente teve acesso a esses vários discursos, desses diferentes, vamos dizer, nacionalidades, diferentes grupos étnicos que foram compondo uma história pra gente. E naquele momento, no momento da feira, não aparecia essa história. Veio aparecer depois, principalmente além dos relatos. Então foram 3 idas muito diferentes, somadas às idas de cada um que foi para outros lugares, que apontam para essa pluralidade, então uma palavra forte, né, essa diversidade, mas ao mesmo tempo que permitem observar as irregularidades. Embora seja uma ida só, embora seja um relato só, apresentam regularidades. E é muito legal porque isso faz lembrar para a gente, reforça 2 coisas. Uma, a importância dessa uma abordagem etnográfica que a gente tem tentado trabalhar ela de forma coletiva, compartilhada. Então, além dos relatos, vieram lembranças, por exemplo, das pesquisas que a gente faz, principalmente das últimas pesquisas em que, por exemplo, parecia muito isso. Eu e o Yuri no mesmo lugar fazendo campo. Nossa, eu lembro até hoje de um relato, de uma vez num Sesc no interior, eu não lembro qual, que eu e ele a gente ficou jogando basquete durante 1 hora com um rapaz. É isso. Tipo, 1 hora jogando basquete com um rapaz, um calor desgraçado. E aí depois fui ver o meu relato, né, eu fui ver o Yuri, relatos totalmente diferentes. A gente teve a mesma conversa com o rapaz, aconteceram as mesmas coisas, mas o meu relato do Yuri foram diferentes. E toda a ação, né, foi no caso, foi dentro de uma quadra de basquete no Sesc. Então imagina agora numa ida de 3, 4 horas por uma longa caminhada ou no contato com vários autores diferentes, tal como se deu ali na Feira do Leste Europeu. E uma outra questão importante é uma coisa que a gente tem de ter discutido, que a gente tem vontade de reeditar, fazer uma nova edição outras edições desse curso, mas já pensando em outros temas. E, por exemplo, a partir desses relatos, uma ideia que até a gente estava comentando, é a necessidade, ou vamos dizer assim, uma demanda, ou até um interesse nosso, de fazer um curso só focado, por exemplo, nas questões metodológicas. Tal como a gente fez um curso temático, aí seria um curso voltado, por exemplo, a falar de forma mais detida sobre o relato, falar mais detida sobre a própria prática, a experiência, né? Porque são questões que precisam ser trabalhadas. E é algo que acontece até muito aqui no próprio departamento de antropologia, quando a gente entra em contato com os trabalhos de colegas, lendo projetos, discutindo as teses, as qualificações, é uma confusão no uso, vamos dizer, desse instrumental. Então, por exemplo, eu lembro até hoje que nas discussões que a gente faz entre projetos que os alunos da casa fazem, em algumas disciplinas específicas, eu lembro que um comentário que eu fazia direto em cada projeto era que, e depois que eu vi até no meu, que eu chegava no início eu fiz isso, que é a confusão entre trabalho de campo, etnografia, experiência prática. Então, por exemplo, o rapaz, né, apareceu no projeto, vou fazer etnografia. Né, e aí a etnografia aparecia como sinônimo de ir lá, observar, depois escrever, não. Né, lembra que, e aí essa importância de enfatizar a ideia de, não, a etnografia é todo o processo. Né, é você pensar ainda, se preparar, é você fazer observação. Ao mesmo tempo que é uma parte fundamental é voltar e você se deter sobre o que você observou e aí sim fazer o relato. Né? E aparecia muito a etnografia como sinônimo de trabalho de campo. Né? E são confusões que acontecem mesmo. Então, lendo muitos trabalhos, ainda hoje acontece isso, inclusive com o pessoal da casa, da antropologia, os alunos, os colegas. Então, lendo os relatos, acho que chamou a atenção isso para a gente, a importância de tentar trabalhar um pouco mais em algo que é deixado de lado pelos antropólogos, né, que é, vamos dizer assim, a sustentação da identificação normalmente é apagada, né, nas teses e dissertações. Algo até que uma professora aqui falava isso, ela falava, depois que você faz o trabalho, você elimina, né, os alicerces. Não, na verdade, você tem que manter, você tem que expor como que você construiu esse tema, como você construiu a sua pesquisa. Né? E isso é algo que a gente tem percebido que tem pouco. Então, por exemplo, a gente tem alguns artigos, livros, acho que raríssimos, só focados na parte metodológica. Tem o tradicional, que é o Manual de Etnografia do Marcel Mauss, porém depois dele não vieram tantos livros, né, que só trabalharam, vamos dizer assim, tentar falar sobre até as minúcias, os cuidados dentro de um trabalho etnográfico.
Então, uma questão que apareceu para a gente foi de que talvez uma próxima edição desse curso é fazer uma edição mais metodológica mesmo. Tal como a gente já trabalhou com temas nesse, a gente pode trabalhar agora só sobre abordagem etnográfica, fazer várias experiências, várias incursões. Né? Isso, na verdade, essa ideia só veio agora a partir dos relatos. Então, uma próxima edição que a gente quer fazer, talvez seja anual, então a próxima talvez seja metodológica. Isso os relatos trouxeram. Se vocês dessem tempo hoje, vocês dessem algumas 2 ou 3 dicas de clássicos, trabalhos que sejam clássicos sobre o método. Acho que seria legal, porque isso foi uma coisa, pelo menos no meu caso, me dá uma vontade de... claro, a gente vai usando as palavras de maneira relaxada, né? Muito com base, porque não era a proposta de produzir um artigo, nada disso, mas... Não, a gente pode até passar uma bibliografia específica para cada das questões que apareceram, né? Porque tem essa da escrita, tem também a do... eu até fiz um comentário no seu relato que tem toda uma bibliografia sobre o uso da câmera, o uso da fotografia na antropologia, na etnografia. E tem discussões muito interessantes e debates também sobre o papel e o grau de atividade que o antropólogo tem que ter nisso, e o que muda, e gente defendendo. É um barato. Tem até uma disciplina aqui no departamento que é sobre antropologia visual, que fala bastante disso. Tanto de fotografia quanto de filme. Essa última questão que o Henrique estava trazendo, me lembra que sempre que a gente faz campo mostra esse tipo de metodologia, esses tipos de técnica para quem não está acostumado, a gente sempre ouve uma frase que não lembro se a gente ouviu nesse caso, mas sempre aparece alguém falando que, olha, eu já fazia etnografia e não sabia. Eu sou bom nisso, eu converso bem com as pessoas. Quando eu fui para campo, eu não fiz nada diferente do que eu já gostaria de fazer no dia a dia. E por mais que a postura seja a mesma, não é a mesma coisa, por conta disso do que o Henrique estava dizendo. Fazer etnografia não é simplesmente ir para campo com o olhar aberto, com a atenção voltada para tudo isso. É ter toda uma preparação anterior, é produzir os dados depois. Uma outra questão que ele colocou sobre a diferença que a gente pega em cada relato, por isso que é importante também o rigor e tratar isso como um dado científico, né? Porque é muito sutil. Uma pessoa se apresentar como russa é diferente da gente escrever no relato, a pessoa é russa. Até porque às vezes a gente escreve no relato de uma forma que a gente compra muito o que os outros falam pra gente e não percebe isso. Então tem alguns casos, no relato da Feira do Leste Europeu, em que falava, essa pessoa era russa. Aquele outro menino estava usando roupas soviéticas. Qual que é a questão entre russo e soviético? Qual que é a diferença? Quais são os atributos que as próprias pessoas lá estão colocando? Ou foi a gente que identificou como soviético e como russo? Esse tipo de sutileza do dado que é muito importante nessa hora da comparação. Porque se a gente pega várias versões de uma mesma história, é importante saber, nessa descrição densa que o Maine falou, se uma piscadela é um código de conspiração ou um problema na vista. A gente pode separar uma bibliografia. Na verdade, a gente está devendo várias biografias, tem biografias sobre gênero, tem um monte de bibliografia que a gente está devendo, então a gente vai criar uma pasta. Aqueles slides da aula sobre o método que a gente teve também. É verdade. Por favor. Então a gente precisa, na verdade, depois pegar com vocês tudo que a gente está devendo. Tá? Que a gente está devendo, eu sei. Então a gente vai colocar uma pasta lá só com textos extra, material extra. Tem um livro até sobre metodologia, e aí então, tem o do Moos. É possível pensar os textos do Magnani, né, já sobre abordagem etnográfica. Tem um livro que é da década de 80, o Aventura Antropológica, que é sensacional, né, para pensar
observação participante, estranhamento, familiaridade. Tem um outro livro que eu li, mas não é tão fácil achar no Brasil, que é de um antropólogo, não sei se é inglês, americano, Nigel Barley, que é pouco lido, na verdade, que o livro chama, eu só sei, tem em espanhol a edição, que é El Antropólogo Inocente. Que na verdade é ele fazendo etnografia, e ele recupera várias etnografias que ele fez, e ele só vai falando sobre as pesquisas a partir de causos e questões etnográficas. E aí ele vai questionando o método. Então ele vai falando sobre, eu estava lá não sei o quê, e aí deu tudo errado. Então em cada capítulo ele vai contando sobre os bastidores da pesquisa. Então ele fez um livro, na verdade, depois já de muito tempo, ele falou, não, agora eu vou contar toda essa construção que a gente deixa de lado, eu vou falar. E ele começou a contar os bastidores, quando ele foi fazer campo não sei lá onde, que não conseguiu fazer campo porque usaram ele durante lá os 3 meses como motorista. E aí são aquelas questões que aparecem, todos nós passamos, né, em que você tem que ser jornalista, você tem que ser fotógrafo, você tem que... E que em muitos trabalhos são deixados de lado, só deixa na verdade aquele trabalho, né, tudo já edificado no final, bonitinho. E nesse livro ele vai falando sobre o método etnográfico a partir desses causos. Então, existem alguns trabalhos que focam no aspecto metodológico, mas que não é o que acontece a maioria das vezes. Então, a gente tem sentido essa necessidade, inclusive, de agora focar nisso. Então, vamos, em vez de agora falar mais sobre os temas que cada um pesquisa, a gente vai se juntar, que é inclusive a proposta que a gente tem feito nos últimos anos, e pensar não um tema, eu sou especialista nisso, eu sou especialista em esporte, eu sou especialista em lazer. Não. Vamos pensar, na verdade, que a partir de um método a gente consegue dar conta de diferentes contextos, bem como diferentes temas. Então, isso os relatos trouxeram. Né? E acho que só uma coisa que a gente quer compartilhar é como esses resultados permitiram que a gente pensasse, então, talvez um curso agora só sobre questões etnográficas. Eu acho que agora seria o caso de vocês, por exemplo, darem testemunho e tal, tanto da experiência de campo como da escrita. De repente, a partir desse quadro geral que foi dado, como foi a experiência para quem já fez algumas vezes, para quem nunca fez, como é fazer a caminhada em grupo, e escutar o que o colega também está dizendo. Enfim, seria bom se as pessoas quisessem se expor e contar um pouco como foi a experiência de campo de escrita. Acho que é um pouco por aí, né? Acho que podia convocar. Não, porque muitos foram aqui no leste europeu, então eu queria, talvez a Kátia podia falar, porque a Kátia correu atrás, depois de informações sobre, né, algumas informações que apareceram na feira, mas que a gente não sabia direito. Depois ela correu atrás de algumas coisas, então acho que vale a pena comentar. Tem umas curiosidades. Então, pessoal, eu acho que ainda não sei fazer etnografia, apesar de ter produzido relato, mas eu vi que curiosidade não basta. Eu tinha uma curiosidade sobre o local anterior ao curso, mas isso não basta, né? Não tinha condição de saber essas diferenças. Fui ver mapa, estudar um pouquinho o que era a Rússia, a União Soviética, como se deu essa história, por que tinha o que eu sentia em campo. Eu não podia ter nenhuma certeza, porque quando fala em tratar o dado como um dado de pesquisa e científico, eu não tinha certeza se o que eu sentia procedia do ponto de vista da história, mas percebi que conseguir conversar é útil para um trabalho etnográfico, conversar de uma forma direcionada, tentando buscar alguma coisa anterior, e especialmente quando acabou a feira, eu fiz 2 contatos. Um com uma pessoa que já era conhecida da família do meu marido, e que o meu foco foi um foco, depois eu percebi que foi um foco bastante gastronômico,
e percebi que esses pequenos países que existem após a divisão, não existe diferença na gastronomia. A gastronomia ela se mantém, quer dizer, lituano e polonês, e quer dizer, tem poucas diferenças, né? Eu percebi pratos que são muito valorizados numa cultura também na outra, né? Podem ter nomes diferentes, mas é a mesma receita, enfim. E então foi um caminho. Uma das pessoas com quem eu conversei depois da feira, ele já é um fornecedor de um prato, que é um arenque temperado da cultura judaica, e esse arenque temperado com molho branco, acebolado, ele também estava presente numa família lituana, que eu fui madrinha de uma criança dessa família lituana, que também tinha aquele prato, né? E que eu, na minha cultura italiana, não via. Vi lá uma barraca ítalo-polonesa. Falei, pronto, é uma praia, porque aqui eu vou conseguir entender melhor, né? E foi uma surpresa muito interessante, porque até tenho dúvidas, porque coloquei no relato isso, é como se eu estivesse desafiando, vocês são ítalo-poloneses mesmo? Então vocês sabem fazer Aí pedi lá, sugeri que chama crustoli, não sei quem conhece, mas é um bolinho italiano. E aí ele não só conhecia, como ele fez na hora. Então ele se sentiu desafiado e ele correspondeu, e eu fiquei assim, valorizei muito esse conhecimento que ele tinha. E percebi que essas diferenças, elas se perdem um pouco, as diferenças políticas que estavam ali presentes, tanto em alguns relatos, como no comportamento. Numa barraca, a barraca mais top, que tinha, porque é uma feira, então uma feira pretende expor e comercializar, né? A barraca que tinha produtos mais caros, e de fato não só importados, como quem era a dona da barraca foi buscar. Então ela tinha esse trânsito, além de ter um produto, ela tinha o conhecimento e todo o conhecimento de lá, né, do que ela buscava, enfim. E tinha uma pessoa lituana nessa barraca de 2 pessoas russas. E essa pessoa lituana, eu não sabia ainda, mas depois eu fui percebendo, eu tentava me comunicar com ela, mas ela era tímida ou não se sentia à vontade, e ela tinha um trabalho muito específico que era fazer os pacotes, fazer o troco, e quem conversava mesmo comigo e com outras pessoas que perguntavam coisas era a dona da barraca, que de fato era russa, né? Não sei bem o significado, mas tem alguma relação hierárquica ali colocada. Então essa pessoa com quem eu conversei, porque eu imaginei, quando ele fez a proposta dessa feira, eu imaginei que eu estava indo para a feira da Vila Zelina. E qual foi a surpresa? Que quando eu cheguei no local, já era Vila Alpina. Então eu falei, vai ver que eu que, né? Mas não, existiu uma feira na Vila Zelina, depois você pode até me corrigir melhor, mas existiu uma feira na Vila Zelina, e essa pessoa com quem eu conversei, ele falou que ela ainda está preservada ali, menor, mas ela ainda existe. E existe esse grupo que foi para a Vila Alpina, ele foi buscando um espaço mais confortável, porque lá nessa praça original já eles estavam crescendo, não estava mais cabendo, então tinham dois jeitos de explicar a ida, por que a feira se mudou de local. Tinha uma explicação, que era uma explicação, nós crescemos muito, o espaço não comportava mais, então fomos para outro local. Uma explicação mais nesse sentido. E uma outra explicação não. Tinha uma rixa entre russos e lituanos, e segundo
essa pessoa com quem eu conversei, que é lituana, ela dizia, não, eles até abriram espaço para a gente na nova feira, nós até experimentamos, mas a gente ficou muito pouco tempo e um começou a sair, outro começou a sair, a maior parte saiu, poucos ali ficaram, poucos lituanos ali ficaram. E eles têm uma associação e os lituanos estão montando uma outra associação e pretendem derrubar a associação vigente ali, que chama Amovis, a Associação de Moradores da Vila Zelina. Essa pessoa com quem eu conversei, que já era da família do meu marido, conhecido, ele me deu o contato de uma pessoa da feira que eu visitei, que eu não tive oportunidade de conversar durante a feira. E falou, apesar de tudo isso, a gente mantém amizade com todos eles, mas cada um está seguindo o seu rumo. E quando eu entrei em contato com essa nova pessoa de lá da feira que eu visitei, que faz parte da diretoria da Movisa, ele ficou um pouco ressabiado. Por que eu me referi à feira antiga? Eu fiquei bem desconfortável no meio do caminho, eu falei, pronto, agora não vai ter mais conversa, não vou conseguir ir adiante no que eu queria saber, mas não, foi possível porque eu justifiquei essa minha confusão, que era uma confusão mesmo, porque até aquele momento eu ainda não estava muito certa dessa mudança. Isso não era uma estratégia para enganar nenhum nem outro, eu estava mesmo confusa, né? E fui convidada para ir na festa da Feira da Vila Zelina, no dia 19/8, que eles fazem um almoço, depois do Dia das Mães e depois do Dia dos Pais, eles fazem um almoço comemorativo, vendem 150 ingressos, e eu já estou convidada para participar, e eu provavelmente irei, porque independente do relato, agora se eu tivesse que fazer um projeto, eu acho que agora eu estou aguçada. Desculpa, só terminando. Faltou só uma coisa. Essa pessoa com quem eu conversei, Dimitri, de lá da feira atual, depois me mandou um WhatsApp que ia se apresentar neste sábado num programa chamado É de Casa, onde ele fez um prato russo. E eu aprendi esse prato russo, depois ele me mandou várias fotos com a Patrícia Poeta, enfim, com os televisivos lá, os globais, e eu acho que a questão, ele me pediu o relato de campo, eu fiquei sem saber se eu podia encaminhar ou não, eu tinha que proteger aquela amizade que existe entre ambos, eu não podia, eu sabia que eu não podia deixar público tudo que eu tirei de ambos, então não queria pôr lenha nessa fogueira, já existe o suficiente ali. Aí minha ideia foi cortar algumas partes, enviar o relato como um todo, mas depois eu resolvi escrever um e-mail onde eu tirei trechos e justifiquei que eu não poderia mandar o conteúdo completo, porque ele conhece todo mundo da feira. Então, ainda que eu eu optei por não pôr nomes, mas ainda que eu dissesse a banca X, ele saberia quem era, estaria direcionado. Então, por uma questão ética, eu não passei tudo. Foi isso. Deixa eu só fazer uma observação. Que a questão ética que você falou, né? O relato de campo, esse que a gente faz, ele não pode ser divulgado. Pode ser divulgado entre nós, porque aí tem coisas pessoais, tem observações de sensações e tal, tem nome, a gente pode colocar tudo no relato de campo. Por isso que tem níveis. O relato de campo é um instrumento de trabalho. Então ele pode circular entre os pesquisadores, né? Que estão no mesmo campo e tal. Por isso que tem um segundo relato, não é que tem censura, ele é editado, na verdade, para passar, digamos, para ser público. Então, tem vários processos, por isso que a gente está pensando em trabalhar também com a ideia de relatos diferenciados, que é caderno de campo, relato de campo, relatório final
o artigo final, ele vai passando por um processo de edição, na verdade, né? Para que a gente possa preservar, digamos, os nossos, entre aspas, informantes, o que eles dizem, o que pode ser dito, e isso tem que ser feito dessa maneira, porque senão você entrega, de repente, informação que são dados na relação pessoal. Então tem regras para isso, que não deu para a gente fazer agora, na verdade, mas você levantou. A gente não entrega o relato de campo, menos ainda o caderno de campo. Você lembra da história que eu falei do Malinowski, né? Ele fez o diário no sentido estrito do termo, que depois a mulher dele publicou. E aí tem coisas escabrosas lá. Mas levantou o tema, na verdade. O fato de ter sido publicado os diários de campo do Malinowski como um diário no sentido estrito da palavra, levantou essa questão do que pode ser editado, na verdade. E isso é interessante para nós, porque a gente vai aprendendo. Eu mesmo, quando fiz o meu relato de campo, tem coisas que tem no meu caderno, que eu nunca divulguei. Tem coisas de relatos de campo que ficaram entre mim e a orientadora, e depois tem o livro. Então ele passa por edições, na verdade. Não se trata de censura, mas de para quem que a gente está escrevendo, na verdade. Quem é o interlocutor do nosso texto. Mas hoje agora outras pessoas podiam, né, fazer as suas experiências, contar os seus causos, as suas experiências. Né? E a contra-resposta agora. Vem para cá. Nas ciências biológicas, a gente está chamando de making-off agora. Esse que você chamou de... Não, só continuar um pouco nesse campo, que também acho que eu acabei sugerindo a ideia e era uma curiosidade que eu tinha e foi uma experiência bacana também, por também estar em paralelo no processo de entrar no campo da minha pesquisa também. Então, até me dividir entre os campos sempre foi complicado, porque, por exemplo, no domingo estava acontecendo um evento que é relacionado ao que eu pesquiso, e aí acabei estando num lugar, e aí no fim de semana seguinte acabei acompanhando também um outro evento que foi um jogo da Rússia na Copa, que o pessoal mobilizou lá na Vila Zelina para assistir numa pizzaria que é ítalo-russa, e aí apareceu televisão e tal. Mas com relação à questão mesmo da incursão, acho que uma coisa que ficou para mim, assim, que eu tentei, a dificuldade de, não sei se é uma dificuldade, mas uma questão de como separar o campo de uma experiência prévia sem dar muito, tentar evitar o viés na hora de ver, de chegar no campo, né? Por exemplo, essa questão da disputa em torno do território, eu moro próximo, então de alguma forma aquilo já era presente para mim, já tinha escutado, já tinha lido coisas sobre a situação, mas nunca tinha ido olhar com esse olhar. E até evitei também, quando a gente estava chegando lá, de ficar falando muito disso, porque eu fui pensando, se isso não for uma questão, acho que o pessoal vai começar a procurar e vai enviesar, não vai aparecer, né? Mas aí quando a gente sentou para conversar, que o Manhã comentou a questão que alguém tinha falado mais baixo, assim, e aí outra pessoa falou, não, eu também escutei ali e tal, e aí depois também tive a oportunidade de conversar e uma pessoa me descrever uma parte do conflito que eu tentei escrever no relato, né, que é um conflito que já vem de um tempo, né, para trás, e aí também uma outra coisa que me apareceu na hora de escrever é onde dá o corte, né, até onde eu posso retomar coisas que são... porque, assim, a associação está lá, ela organiza a feira, mas ao mesmo tempo ela tem um site. No site tem uma série de informações que dizem respeito também à feira. Então, essa dinâmica da feira ter mudado de lugar é uma coisa que você encontra informação no site, você encontra notícias tratando sobre isso. Então, como cortar, né? Até onde dá para seguir, que é o campo e o pré-campo, qual o papel que ele tem no relato, e o pós também, porque a hora que você está escrevendo, você fica sabendo de uma coisa, alguém te chama, fala uma outra coisa. Onde termina, de fato, o campo, né? Então, são questões que, na pesquisa, por exemplo, fui encontrar material do Estadão da década de 80, que falava de uma primeira mobilização lá de mudança do nome do bairro, que era a proposta para ser... A Vila Zelina foi, durante mais da metade do ano de 88, Parque Lituânia, oficialmente. Então é um outro round aí da disputa, que em 2013 vai ter um projeto de tematização em que o susto vai ser as matrioscas
russas invadindo o espaço dos lituanos. E como como as pessoas se mobilizam, né? Que na feira é a feira do bairro, mas as pessoas que vão para a feira, que fazem as barracas da feira, não são todas do bairro. As pessoas vêm de outras cidades também. Então tem uma circulação que não necessariamente, o que eu tentei discutir também, diz respeito a alguma coisa que seja não autêntica, porque acho que a gente às vezes fica procurando muito isso e as próprias pessoas mobilizam isso, né? Ah, não, isso não é o russo autêntico, o lituano autêntico, ou você trouxe alguém de fora para cá para fortalecer a sua posição, né? De pensar justamente que a cidade vai sendo feita com esses movimentos, com essas alianças, com essas trocas que vão ocorrendo. Um pouco disso. Interessante. Depois eu quero que alguém faça também um relato das outros dois campos, mas nesse aqui já dá para perceber o que a etnografia mostra. Aparentemente uma feira é o lugar do consenso, todo mundo vai lá, vende as suas comidas, compra, conversa, faz lazer. No entanto, existe aí, puxando os fios, você percebe não o contrário disso, você sabe como é que é feito um espaço que aparentemente o processo comum seria consensual, ele é o resultado de alianças, de conflitos, de histórias, alguns elementos como a gastronomia pode juntar e separar. Quando eu percebi a hora que a moça nos falou baixinho, por que ela está falando baixinho numa feira, na frente da outra? Foi uma dica, podia passar despercebida, apontou para um fio de tem conflito aqui. Como eu não conheço tudo isso, fica registrado no meu relato de campo, alguém falou baixinho. Você veja que isso, para um relato científico, o que quer dizer que a pessoa falou baixinho? Lembra do Goethe, quando fala das piscadelas? Uma piscadela pode ser sinal de conspiração, a outra pode ser um problema no olho, né? Eu tenho que distinguir o que é uma coisa da outra. Ou então pode ser apenas uma questão de uma paquera, 3, pode ser mais uma, né? Então uma piscadela em si ela pode apontar, no caso falar baixinho, podia ser que ela estivesse rouca naquela hora, não, ela não queria que a colega dela escutasse. É uma pista, você segue essa pista e vai puxando, é aquela história do fio. Eu sempre digo que a etnografia é como desenrolar um fio. Se você puxa muito rápido, ele rompe. Se você puxa muito devagar, ele fica frouxo. Tem uma certa tensão de você puxar as pistas que o campo vão dando. Então, no caso de vocês, eu acho que já foi muito bom esse relato, mostrar que aquilo que aparentemente era um lugar do encontro, da comida do leste europeu, que é uma unidade maior no leste europeu, nada, tem histórias aí, tem conflitos, e aqui dentro no Brasil também. Então, veja como o olhar etnográfico ele vai apontando. No teu caso agora de vocês, é projeto, para juntar todos esses elementos. O relato de campo tem pistas apenas, coisas que aparentemente não se comunicam. No entanto, mais uma ida a campo, mais uma conversa, mais um contato começa a mostrar, e aí tem uma hora que tem que cortar. Porque senão daí você entra num outro aspecto que é contar tudo e vai para a União Soviética, e vai para os czares, e vai... Aí não termina nunca, na verdade, tem que ter um recorte, e o recorte é dado pelas leituras que a gente faz e pelo interesse que tem no campo. Então, nem o fragmento e nem uma suposta tutorialidade que explica tudo. Não é isso. Vai balizando o olhar, por isso que eu brinco que o olhar de perto e de dentro tem que ser balizado com o de fora e de longe. E a gente vai construindo nessa dinâmica que é a etnografia. Seria bom agora um outro campo, né? Alguém quer contar, por exemplo, sobre o que sentiu na caminhada pelo centro da cidade? Pode ser coisa de campo ou da própria metodologia. experiência. Vamos lá. Para ver como é que repercute. Então, sou da turma do centro, né? Primeiramente, na cidade, eu tentei olhar algo temático. Como eu sou da área da educação física, eu pensei, eu vou olhar nos espaços, os lazeres e as atividades físicas que acontecem nessa caminhada. Então, para ter já um recorte sem ter algo planejado, foi algo intuitivo. Mas, na caminhada, o que chamou bastante atenção, além desse olhar que eu tive sobre esses usos, né, da cidade, foi a grande quantidade de pessoas, moradores de rua, que só me deu um start quando eu cheguei lá na Praça da Sé. Um trajeto todo, muitas pessoas, moradores de rua, que me chamou a atenção foi a placa também daquela pessoa escrita, que para não urinar na casa que ela fez lá de caixote, mas ao mesmo tempo ficou uma curiosidade em mim. Eu falei, bom,
são moradores de rua que ocupam espaço, que a relação deles de trabalho não é uma relação formal, então ele tem um tempo livre do lazer. E qual o uso desse tempo nos espaços públicos? Por exemplo, eu tive esse start na Praça Rotary, né, que dava para perceber que tinham moradores de ruas, mas não em condições de total, vamos dizer assim, debilitados socialmente, que moravam na rua, mas também utilizavam aquele espaço, ou é um espaço de abrigo, ou é um espaço de conforto, e qual a relação? Será que é a mesma relação nossa do uso para o espaço do lazer ou não? Ficou uma pista na minha cabeça que lá na Praça da Sé eu vi os moradores lá em grupos, uns bebendo, outros ouvindo música, mesmo dentro do caos ainda tem um momento de diversão, de distração, de encontro, de conversa, então ficou isso algo que me marcou bastante. E também eu observei também um recorte que eu fiz que me chamou a atenção, a época da Copa, muitas camisas, muitas pessoas usando a camisa do Brasil, essa ida e vinda, as cores, mas esse uso da camisa em relação ao patriotismo, em relação às questões políticas também, eu só uso pelo uso. Foi algo que eu comecei a escrever. Também lá no Largo do Pacaembu, também aquela questão das pessoas morando na rua, mas ao mesmo tempo as crianças brincando lá no playground da praça. Então foram recortes que eu tentei olhar sobre o ponto de vista do lazer e do uso do espaço. Metodologicamente também me chama muita atenção. É algo que eu estudo em parques, eu estudo o Parque de Carapicuíba, e o primeiro ponto que me ajudou é esse recorte. Então eu vou olhar sobre atividade física, de lazer, porque quando você vai num espaço desse, imagina no Ibirapuera, num parque, sobre o uso de lazer você consegue ver várias atividades de lazer. Se não tiver esse recorte, fica, vamos dizer assim, não fica algo objetivo de descrever. E essas nuances e relações ainda é um desafio para mim, fazer essas conexões do que eu estudo. E sobre a metodologia, algo interessante também, se tiver uma segunda edição, estarei também. Porque quando eu vou, por exemplo, falar da minha experiência, fui a campo, observei, fiz um relato, tudo bem. Aí já fui questionado várias vezes, ok, e como você trata esses dados que você observou? Como você fundamenta esses dados? E eu senti a necessidade de não só retratar o espaço, mas eu tenho o uso das pessoas, né? E como transformar esses usos para o lazer, no meu caso específico, da atividade física, em um relato e um dado científico com base na etnografia, mesmo eu não sendo um antropólogo. Então, essa questão que ficou do curso. Mas me interessou bastante, fiquei feliz de participar. Quem mais? Ó. Olá, boa noite. Peço desculpa pela minha voz, estou um pouco gripada. Eu falo bem baixinho. Vai falar mal de alguém, né? Eu sou a Carolina, para quem ainda não me conhece. Eu tenho alguns pontos para falar. Duas coisas que me chamaram muita atenção na minha ida em campo. A primeira delas, que eu só fui perceber, assim, na hora, eu tive essa percepção, acho que eu conversei até com quem estava comigo, acho que era você, Manhane, ou a Isa, mas em vários momentos da caminhada eu vi grades, né? Eu vi grades em igrejas, eu vi grades na Praça Roosevelt, eu vi grades na Praça do Rotary, eu vi na Praça da Sé. Então, assim, como que um espaço público, a discussão do espaço público, a gente está cada vez se fechando, cada vez tendo mais clusters numa cidade que é tão desigual e tem tanto público, tem tantas pessoas na rua como nosso colega acabou de dizer. Então, isso me chamou a atenção no primeiro momento, mas quando eu vi as fotos, vários lugares, mesmo na Praça Roosevelt, que tem aquela parte da polícia, bem no bar, assim, bem logo que você entra, tem grade no bar. Então eu acho que é uma coisa para a gente se pensar, como a gente cada vez mais está se fechando dentro dos espaços públicos. Quanto à metodologia, eu fiquei com muita dificuldade de escrever, porque eu não sabia até que ponto eu descrevia, até que ponto eu colocava a minha crítica
em relação às grades, por exemplo. Então eu fiquei muito na dúvida. E um outro ponto também, acho que só para finalizar, foi da Praça Roosevelt, que eu até conversei com a Isa da gente ir um dia, chegar às 6 horas da manhã e ficar até às 10 horas da noite. Porque é um espaço que a gente conhece pelos skatistas, pelos barulhos, pelas grandes polêmicas, né, dos grupos com os moradores, mas quando a gente chegou lá às 10 horas da manhã, não tinha barulho, né? Então, tinha rua com ônibus, com carro, e nós três, né, estávamos lá, e a gente falava assim, uma cidade deserta. Não tinha nem skatista, policial, estava né, bem tímido. Tinham alguns moradores dos prédios com os cachorros, mas de maneira muito tímida. Então, a gente combinou de um dia para pegar todo o movimento da praça para a gente ver como um único espaço tem vários recortes ao longo do dia. Deixa eu fazer um comentáriozinho. A imagem que eu usei foi um oásis, né? Parecia um oásis com árvores, com silêncio, com gente caminhando. E estranho, um oásis na cidade. Mas vejam, tem uma brincadeira que eu falo que para o antropólogo é assim, quando o objeto se move, a gente fica parado. Quando o objeto fica parado, a gente que se move. E tem que alternar. Normalmente, as categorias que a gente utilizou no NAU, o pedaço, o circuito, a mancha, muitos deles, no primeiro momento, foram elaborados a partir do recorte espacial. E aos poucos a gente perdeu que o recorte da temporalidade é importante. Então, para pegar realmente a complexidade da Praça Roosevelt de qualquer outro espaço, teria que variar o olhar. Segunda-feira e sábado. De manhã, de tarde, de noite. Dia de semana e dia de feriado. Para a gente perceber como aquele espaço, na verdade, acolhe e exclui, né, o tempo todo. Então ele não é homogêneo, mas ao mesmo tempo ele é o resultado da ação dos atores sociais dele. Ele está o tempo todo daquela maneira. As pessoas com os cachorros, os psicanalistas, que eu não sabia que tinha psicanalista lá, e isso eu aprendi, né, que tem psicanálise feita depois o nosso psicanalista aí vai ter que contar alguma coisa, né, de como é que foi a experiência. Que é uma coisa incrível, né, saber como você pode ter uma relação de transferência e contra-transferência no espaço público. Então, esses experimentos urbanos, é isso que é coisa interessante da etnografia, como os atores sociais experimentam. E como eles experimentam, o etnógrafo tem que experimentar a sua metodologia. Portanto, não há uma. Você vai ter que incorporar suas grades, né, no espaço da circulação também. Circula-se e, ao mesmo tempo, restringe-se. Como é que a cidade, de novo, tem que chegar uma hora e cortar, porque a cidade oferece essas alternativas. Quem mais quer falar sobre o centro? Boa noite. Eu também sou da turma do centro. Na verdade, essa reflexão que eu vou falar agora mais aconteceu nesse debate do que de fato no meu momento de relato, enfim. E foi um momento que eu não lembrei do meu relato, lembrei agora. Que acho que é um pouquinho, ainda falando sobre metodologia, mas falando também um pouco sobre o limite que nós, pesquisadores, temos com o objeto, com a situação. Eu lembrei de uma situação que eu não lembro exatamente onde a gente estava, mas eu tinha visto um morador de rua que estava dormindo numa barraca e os pés dele estavam para fora. Eu não sei nem se você fotografou essa cena. Foi no São João. E eu foi no São João. Acho que a gente estava em frente da central de habitação. E assim, eu estava olhando aquilo de longe, eu estava com muito interesse de entender aquela relação, aquela cena. Eu peguei o meu celular para tirar uma foto, passou um outro morador de rua do meu lado e falou: "Você vai tirar foto? Tá achando bonito?" E aí, nossa, aí você fala: "Caramba, meu." Então, assim, até o limite que a gente também passa, né, da pessoa querer ser observada e a pessoa querer ser estudada. E a gente está invadindo aquele espaço que é público, mas que é o espaço que ela mora. Enfim, essa foi uma relação que eu fiquei pensando assim, queria dividir com vocês. Na compensação, o Giancar, o Ale, que trabalha com skate, com pichador, eles queriam ser fotografados. Então eles querem ser, porque isso dá, segundo eles, o termo nativo é da Ibope. Então, num caso, o cara não quer, no caso ele.
permite, em outro caso, o nosso interlocutor quer ser fotografado, porque isso dá status para ele. Veja como tem que estar atento a essa sutileza da nossa relação com o outro, na verdade, né? Você também. Aproveitando que a gente está falando de fotografia, eu também sou do centro, mas eu não vou falar, vou buscar não ser repetitivo, né? Tem algo interessante, aproveitando o gancho, que eu anotei aqui para falar, que é quando a gente chegou lá em frente ao Sesc, eu estava com o Guilherme, e uma das primeiras colocações que ele fez quando viu aquele canhão pendurado no meu peito aqui, né, no metido a fotógrafo, né, foi: será que isso aí não vai espantar as pessoas, né, alguma coisa assim, ele disse. E eu falei: bom, eu trouxe a mochila, dependendo do lugar eu guardo a câmera, dependendo do lugar eu tiro a câmera, né. E eu esperava tirar uma meia dúzia de fotos, né, mas primeiro que metidos a fotógrafo se empolgam. E o segundo que eu tive os dois momentos, né? Eu anotei aqui para não me perder. Teve um lado interessante de ter um instrumento como aquele, que é bem aparente, de frente de um celular, né? Estava com uma lente razoavelmente grande. E teve um lado que às vezes espantava as pessoas, é óbvio, mas também teve algo que a quem não estava com a câmera não teve, que foi a aproximação de quem queria ser fotografado. Acho que você deve ter visto alguns casos no relato, e não foram poucos, né? Eu sempre me lembro, e coloquei isso no relato, do Sebastião Salgado, que ele fala para a gente não atirar fotos, né? Ele aborda isso num livro dele, não lembro qual que é agora, e eu tive uma situação de um morador de rua em que eu atirei uma foto dele, e aí a partir dali alguém gritou comigo, né? Claro, bem desconfortável, e a partir desse momento eu tive a oportunidade de conversar com esse outro morador de rua, que deu um diálogo bastante interessante, e eu coloquei um trecho no relato. Então, eu fiquei um pouco na dúvida, obviamente, na hora de fazer o relato, porque os modelos que eu tinha visto de vocês, e o que eu busquei na internet também, tinham uma foto ou outra, como o relato do professor Magnani, né? E aí eu busquei me arriscar. Falei, bom, tinha lá 300 fotos, né? Fui limpando e eu vi que tinha ali possibilidade de agrupamento de temas. E aí eu busquei não fazer uma... Como é que eu escrevi aqui? Eu não busquei fazer uma história linear, né? Descrevendo cada ponto do caminho. Que eu li o seu relato lá, Ricardo. É diferente, porque eu conheço pouco de São Paulo, né? Eu moro aqui há pouco tempo. E por mais que eu tenha buscado fazer um pré-campo, de assistir uns documentários, ver mapa e tal, a minha cabeça não funciona para mapa. E eu sou ruim de nome de rua. Então eu busquei agrupar isso por temas e buscar descrever as histórias que ali ocorreram pelas fotos, junto com as fotos, né? Foi uma tentativa que eu não sabia se poderia ou não ser aprovada. Estou curioso para saber o que você falou lá do trabalho. Mas foi interessante, porque me possibilitou um outro olhar, né? A câmera, ao mesmo tempo que limita, ela também te possibilita outros olhares que aqueles que não estão com a câmera também não estão tendo. E para finalizar, a gente foi, antes de esperar a sua orientação, a gente já tinha combinado com alguns dos nossos colegas que fizeram no centro, de fazer uma segunda incursão, né? E como a gente já tinha combinado a data, eu ainda vou conversar com o senhor, obviamente. Aí só sobrou a Paula e eu. A Paula também é metida fotógrafa, posso falar isso? E a gente foi, no sábado, fazer um segundo momento. Só que a gente fez do Sesc até o Ipiranga não, a Praça da República, né? A gente fez um trecho por causa do tempo que a gente tinha, né? E foi interessante, porque ela viu muitas coisas que eu não vi, e vice-versa, e aí a gente foi trocando ideias ao longo do tempo ali. E acho que já falei muito. Tá bom? Obrigado. É interessante trazer isso, porque essa era uma coisa que eu tinha pensado ao ler os relatos também. Muita gente coloca foto, e a gente não pode usar a foto como uma ilustração simples do que a gente está falando, né? Então, tem um texto, tem um parágrafo descrevendo a coisa,
e daí fala, e tinha um cartaz naquela barraca dizendo isso. E daí tem uma foto do cartaz dizendo aquilo, que não traz nenhuma outra informação, né? Então, fazer essa reflexão também da foto como parte do texto. Ela tem que estar lá para ajudar, né? Para trazer novas coisas. Ou para ajudar a descrever também, porque às vezes tem coisa que uma foto mostra muito melhor do que a gente falou. Se eu quero fazer uma pergunta, me lembrou agora que eu estava pensando, né? Eu pensei assim, da máquina que eu lembrei quando eu estava dando aula, né? Quando eu dou aula. Quando a minha supervisora vai lá, é uma aula. Quando ela não está, é diferente. Então acho que a câmera é a mesma coisa. As pessoas agem diferente quando me vêm com uma câmera ou sem uma câmera. A dinâmica muda, né? Então acho que talvez até fazer a incursão com a câmera e sem a câmera mostra. Com a câmera e sem a câmera, com quem que é? A supervisora? Com o Maiane junto, é um tipo de câmera. Sem o Maiane é outro. Hoje não tanto, mas na época do mestrado era muito engraçado, porque eu tinha uma postura quando eu estava fazendo campo sozinho, e quando o Maiane estava junto, eu tinha que fazer campo, mas não só fazer campo, mas mostrar para ele que eu estava descobrindo coisas interessantes. Não, e o Maiane, por exemplo, estava foi na Feira do Leste Europeu e a gente se encontrou no metrô. Aí ele falou, então, a pesquisa etnográfica já começa aqui. Aí eu provavelmente escrevi coisas que ao espremer não saiu muita coisa, porque eu descrevi todo o trajeto, da saída do metrô, uma parede pichada, as ruas, enfim. Eu não sei se lá, de fato, não tinha nem chegado na feira, né? Às vezes isso até ajuda. Às vezes quando você acha que não tem muita coisa para escrever, ir descrevendo a situação é importante, ir escrever mesmo, porque nisso você engata na escrita e engata nas ideias também. Quem mais? Podemos ver outro campo também, né? Vou falar. Vai me anotar. Boa noite. Essa foi a primeira vez que eu fiz um relato de campo, nesse sentido assim. Já fiz relativamente muito diário de campo, né, durante o mestrado. Trabalhei com o povo indígena na Amazônia, numa situação bem diferente, assim, por conta de... Porque com o povo indígena, assim, no meu caso, era muito difícil escrever até o diário de campo, né? Por conta ali das movimentações todas do dia a dia e até no final do dia, né, quando todo mundo ia dormir, as crianças estavam indo acordadas e ficava tudo em volta, eu não conseguia escrever, então depois que as crianças iam dormir que eu conseguia produzir alguma coisa ali, né? Só que mais no sentido de um diário, né? Então, para mim foi uma experiência bem nova, né? Muito porque eu tinha antes inscrito para ir para Paulista, tinha um previsto, e daí na terça-feira seguinte a gente conversou com a Isa e outra colega, conversou com o Henrico, conversou com o Yuri, e o Henrico sugeriu para fazer sobre a Copa, né? No dia seguinte, eu falei, poxa, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. E também para mim, nesse sentido até de ver a própria Copa, porque, vamos dizer assim, eu sempre fui nunca fui muito assistir jogo da Copa, assim, né? Então, para mim, é um pouco diferente. Então, o que aconteceu, assim, quando eu cheguei lá, né, na hora da batata, pude perceber algumas diferenças das ruas, assim, nessa movimentação, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão de que pouca gente estava vendo realmente o jogo, né? E estava todo mundo mais preocupado ali com os seus grupos de amigos, outros que estavam mais distantes estavam vendo assim, uma televisão lá longe, você nem estava vendo. E eu tentava conversar com essas pessoas que estavam mais distantes, porque estava ali, né, mais distante. E não dava para conversar direito, porque mesmo não vendo, elas estavam ligadas no jogo, né? Então, é isso que eu pude perceber.
E depois, assim, na escrita, na parte da continha em casa e tal, eu pude organizar, né, fazer aqueles um pouco mais dos recortes e tal, porque eu também fui assim para campo sem nenhuma ideia prévia. E assim, o que mexeu muito comigo foi a questão assim dos próximos jogos que aconteceu do Brasil na Copa, né? Então eu tive um outro olhar assim sobre esses jogos, inclusive muito por conta até que lá nos outros jogos do Brasil eu pude perceber que no campo tinha uma bandeira ali, Largo da Batata, olha só. Todo jogo. Lá no todo jogo. Uma bandeira atrás do gol, Largo da Batata enorme. Vai saber. Nem sabe. Então, o exemplo do Marcelo é interessante, que não foi, assim, foi mais por questão de interesse minha. Até já propus para eles o quê? Como foi um tema semelhante, por exemplo, de pegar os relatos deles e que tem questões que se assemelham, a gente vai transformar a proposta já, até reforçar uma unidade e até publicar no site que eu tenho de futebol. Então, no caso dos textos deles, além da pasta, a ideia é fazer um exercício de tentar mostrar, vamos dizer, como um mesmo tema pode ser trabalhado a partir de diferentes espaços da cidade. E é um exercício que todos vocês podem fazer. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato. Então, acho que esses textos não vão ficar só lá no Drive. A gente pode trabalhar eles. Então, se alguém quiser. E, novamente, reforçando, leiam os relatos dos outros que estão na pasta. Nem estão todos lá, que alguns chegaram hoje, ontem. A gente vai numerar, vai dividir bonitinho, mas leiam dos demais. Porque eu acho que esses outros exercícios, tal como eu disse em relação à Avenida Paulista, que eu pude acompanhar, eles permitem esse trabalho compartilhado. Tá? E falando da Avenida Paulista, alguém quer fazer? Quer falar? Ninguém? Nada? Tem um trabalho legal falou sobre a Braids Máfia. Quer comentar? Posso comentar. Então, na verdade, foi assim, eu saí para fazer um recorte de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo lá na universidade que eu trabalho, que é a comunicação no espaço público urbano. Só que na hora que eu cheguei um pouco antes para encontrar com o pessoal, né, com o Henrico, e aí, na verdade, a câmera, eu sempre saio com a minha câmera também, e a câmera me levou para olhar essas barreiras físicas que ficam nos espaços públicos. Então era um lugar justamente para a gente não sentar, porque uma das coisas que não tem, né, por toda a extensão da Avenida Paulista, são espaços para as pessoas sentarem. E aí, ali seria teoricamente lugar para as pessoas se apoiarem, estava cheio de barreira física, assim, de granito mesmo, talvez, que seja feito a própria estrutura ali do banco. Aí fotografei, mas de repente na hora que eu vi tinha um grupo assim de garotos, né, skatistas ou skate. Aí eu fiquei olhando para eles e fiquei olhando o que eles estavam olhando. E daí quando eu olhei o que eles estavam olhando, na frente deles tinha um outro grupo de skatistas, tinha umas meninas, uns meninos, todo mundo com skate ali brincando. Falei, uai, que coisa interessante. Aí continuei. Aí na hora que eu fui chegando perto deles, eles ficaram olhando pra mim, como diz assim, o que essa dona tá fazendo aí, tirando foto da gente? E daí eu fui conversando com eles, tudo, e eu falei, eles começaram assim, você tá com esse caderninho aí, que eu sempre ando também com caderninho. Você tá interrogando? Eu falei, não. Aí, guardei na mochila, fiquei só com a câmera, aí sentei do lado deles, comecei a conversar. E de repente eu descobri que de fato ali tinha um acontecimento, né? Eu fui descobrir que era Bradesmáfia porque estava em frente ao Bradesco, então eles começaram a me contar uma história. Falar, né? Então eles tinham de 17 a 18 anos, eles começaram a me contar uma história falando que eles são a terceira geração de grupos de skate e que só conhecia também os caixa. Os caixas é o grupo de skate que se encontra em frente ao caixa.
E aí, dessa conversa toda que a gente estava ali, né, vamos dizer, desenrolando, eles falaram assim, ele falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou encontrar um grupo ali de pesquisador, que eu sou professora, não sei o quê, e eu estou estudando a comunicação no espaço público. E eu comentei com eles que eu tinha orientado um trabalho de conclusão de curso a respeito da cultura Snakers, que tem a ver com skate e tudo mais. Então você sabe tudo. Você viu a ação da Adidas ali no MASP? E eu não tinha visto, porque eu desci na estação de metrô para trás, né? Próxima da Japan House. Falei, nossa. Aí eles começaram a me falar da ação da Adidas, que foi uma ação que eles fizeram, uma corrida da Adidas para lançar o Adidas Parley, que é um tênis que tira plástico do fundo do mar e faz esse tênis e tudo mais. Então, assim, aí pronto, eu já achei de novo o meu objeto de estudo, que era a comunicação, nada por acaso, que era a comunicação no espaço público. A Adidas é uma das marcas que eu estou mapeando essas ações que ela está fazendo com a comunicação nas cidades, em função da Lei Cidade Limpa, de 2012. Bom, aí continuei conversando com os meninos, peguei alguns relatos e falei, bom, agora eu preciso seguir meu caminho, porque, na verdade, meu foco era a comunicação no espaço público. Mas, mesmo assim, foi muito curioso, porque eles me disseram que o grupo do Bradesmafia com o grupo da Caixa, eles, antigamente, uma rixa, essa rixa não existe mais. Eu fiquei lembrando até das colocações que o senhor tinha colocado a respeito se é pedaço, se um entra no pedaço do outro, se não entra. Mandei até um WhatsApp pro Henrique na hora de relatar, eu fiquei também com essa dúvida. E eu entendi que ali é um circuito, falando da metodologia, ali é um circuito porque eles se encontram para ir até a Praça Roosevelt, que daí é uma outra pesquisa que eu também estou sempre de olho na Praça Roosevelt, porque ela é um espaço de manifestações ativistas, dos coletivos que se encontram, das mais variadas formas de coletivos, para discutir a questão da ocupação do espaço público nas cidades. Isso tem a ver com o projeto de cidades afetivas. Então, assim, para mim foi sensacional. Eu aprendi muito, foi um aprimoramento mesmo de todas essas técnicas, esses percursos, e a importância da metodologia para dar o recorte, porque eu viajo, né? Se deixar, eu, assim, e não vai fechar. Eu acho até bom, né, de não estar tão fechado, mas quando você faz uma pesquisa mais focada para escrever um artigo, ou para você relatar mesmo, ou até para apresentar isso como dados para o mercado, a importância de você ter esse recorte. Então, assim, eu vi ali dentro do relato que eu fiz vários recortes de pesquisa e fiquei, assim, com muita vontade de pesquisar os skatistas agora, até coloquei isso lá no final. Eu acho que pode ser uma belíssima pesquisa, porque eu penso que o skate hoje, para mim, ele é um instrumento de inclusão social dos jovens, porque uma das falas deles que me chamou a atenção é: ninguém quer escutar nós. E que bom que você veio aqui escutar nós. Então, quer dizer, eles querem falar, né? Então, assim, como eu trabalho com jovens, eu achei que isso pode ser um trabalho bonito com esse olhar, com essa perspectiva da inclusão social dos jovens a partir do skate. É isso. Mais alguém na Paulista? Sobre a Paulista? Não? Bom, eu fiquei encarregado de fazer o fecho do curso, na verdade. Eu fico um pouco com vontade de continuar, porque vocês percebem que foi um experimento que a gente fez também, com um público bem diverso, cada um de vocês com um interesse diferente. A gente tinha que dar uma certa regularidade com alguma leitura, uma metodologia, com um relato de campo. Na verdade, a vontade agora seria, a partir de agora, continuar, porque com os relatos que vocês fizeram, a ideia seria agora poder trabalhar melhor. A gente não vai ter tempo, porque terminou o curso, tem limitações e tal, mas fica uma sensação de que dá vontade de tomar os relatos de vocês agora, fazer várias leituras sobre isso e formar novos grupos, para que inclusive eu tinha pensado, falei com o Henrique e com o Yuri, da gente poder, se vocês tiverem interesse, de repente algumas pessoas se encontrarem para fazer algum tema que seja comum, de poder trabalhar o relato, fazer uma pesquisa bibliográfica também, na internet e tal, construir alguma coisa e publicar.
Nós temos uma revista aqui que vocês conhecem, que é Ponto Urbe, e tem um espaço para isso. Não precisa ser um grande relato teórico, mas pode ser uma etnográfica, que é, na verdade, tomando vários relatos, a gente faz um pequeno relatório. Se vocês tiverem interesse, eu já vi que alguns de vocês já se comunicaram, que podia fazer isso. Fica aberta a ideia e a gente se dispõe a, então, a trabalhar com vocês a respeito disso. A gente abre, o curso termina, na verdade, mas a ideia de que, primeiro, para muitos de vocês o curso serviu para incrementar as próprias pesquisas, abrir horizonte, na verdade, né? Incrementar, na verdade, uma leitura. Para alguns foi despertar um recorte de pesquisa, por que não? Abrir um campo de pesquisa. E, claro, as questões mais teóricas, esse curso de uma vez por semana, a gente não podia, evidentemente, poder aumentar. Eu vou dar uma disciplina, esse semestre agora, quarta-feira, que para graduação, né, é possível, se alguns de vocês quiserem ter esse como ouvinte, né, tem aí já é uma disciplina com uma bibliografia um pouco mais consistente, porque é um semestre inteiro, uma vez por semana, que a gente vai fazer. Porque a vontade que eu teria agora de continuar é, nem todos puderam falar, eu não li todos os relatos, ainda quero ler todos eles, e é um trabalho contínuo, lê um, lê outro, começa a aparecer uma pista e tal, mas daí teria que formar um grupo, na verdade, de pesquisa, e nem sei se vocês podem fazer isso, porque vocês têm as obrigações profissionais, nós temos as nossas, foi uma entrada em campo. Para cada um, na verdade, há um estímulo para continuar a pesquisa. Vocês vejam que, em termos de uma primeira aproximação com a antropologia urbana, a gente mostrou que aquela dicotomia de antropologia da cidade e antropologia na cidade, nós fizemos exercício de antropologias na cidade. Mas se eu continuasse lendo os relatos de vocês, se vocês continuassem indo a campo, indo no sábado, indo na segunda-feira, voltar ao centro, com um grupo de 3, um fez um campo e outro, a gente caminha na direção de entender a dinâmica dessa cidade. Talvez não de São Paulo, na sua totalidade, mas começam a aparecer recortes um pouco mais consistentes, para além desse primeiro impacto com a ida a campo num grupo, por exemplo. Então, há desdobramentos. A ideia seria a gente poder continuar, quem sabe, até mais tarde, no segundo curso, a gente poder aproveitar, digamos, essa experiência de vocês e dar continuidade, porque nós também estamos fazendo um experimento. Eu sempre dei aula na universidade, digamos, com as exigências que a academia coloca, mas sempre fiz exercícios assim. Você lembra da história que eu contei para vocês sobre a questão do exótico e do familiar, né? Encontrei com o diretor do Polis um dia desse, e contei a história para ele que ele não lembrava mais por que não pode usar a palavra exótico, né? Eu não uso mais, né? Agora porque há uma censura a respeito disso, do ponto de vista da militância, e me fez pensar, quer dizer, eu próprio tive que começar a pensar teoricamente a respeito disso. Então o campo abre muitas possibilidades para além, digamos, a gente fazer uma caminhada. A escrita é fundamental. Vocês fizeram o primeiro exercício. O segundo exercício individual seria ir mais vezes a campo, em recortes parecidos ou complementares, e em outras feiras, por exemplo, no caso da feira. E ir na Paulista em outros dias. Ir na Paulista, mas ir na Alameda Santos também, ou na Augusta, por exemplo, ou na Frei Caneca. E começar, sabe, a experimentar a cidade. Ou então, na verdade, além de fazer isso que eu falei, alternando os horários, né, as temporalidades, é procurar, de repente, pegar um recorte e continuar fazendo um projeto. Há várias alternativas. Esse curso, na verdade, era para despertar, né, o olhar etnográfico de vocês e ver que ele pode ser continuado. E para quem já está fazendo pesquisa, ele agrega, ele abre um pouco o horizonte. Então, a gente começa com a antropologia na cidade e termina com a antropologia da cidade, mas dissolve o conceito de cidade na metodologia. Vocês trabalharam com metodologia que pega um pedaço, de vocês descobriram circuitos, tivemos uma mancha, né? A Roosevelt é uma mancha, na verdade. A feira também foi uma mancha efêmera, porque ela foi construindo. Tem manchas mais consistentes, outras que são efêmeras. Enfim, a cidade oferece muitas leituras que a gente pode fazer. E o relato vai deixando, quer dizer, então, à medida que a gente for construindo relatos, chega uma hora a gente os relê e aponta uma direção. Dá para seguir ou então dá para ficar por ali mesmo. Então, a minha sensação ao terminar o curso é justamente essa ideia de poder dar continuidade de uma forma ou de outra. Eu gostaria de dar alguma continuidade.
A gente tem aqui o núcleo de antropologia urbana, vocês podem continuar fazendo contato com a gente, comigo, com o Henrique, com o Yuri, com os outros membros do NAU, para ler projetos, para fazer uma experiência de campo. A gente faz isso, na verdade, porque a ideia minha é romper com o isolamento da academia e abrir para outros lugares que vocês estão trabalhando, né? Faz etnologia na Amazônia, mas faz um experimento na cidade, no Largo da Batata, para ver. E as coisas conversam, na verdade. Então, eu acho que aí a gente faz uma proposta etnográfica mais abrangente. Foi muito interessante a continuidade, vocês mostraram continuidade na disciplina, né? Pudemos ter esse tipo de troca, a gente aprendeu uma porção de coisa também, e isso vai incorporando no nosso próprio legado. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito bom ter esse contato. A gente se dispõe a continuar, se vocês quiserem, e se houver a possibilidade de um grupo se reunir e ler alguns relatos e produzir um outro relato sobre isso, a gente tenta publicar também. A revista .urb está aberta para esse tipo de experimentos. Vocês poderem colocar com autoria e tudo, é uma revista internacional, ela faz parte de um circuito mais amplo, e ela tem uma boa visibilidade e a gente abre espaço para que isso possa ser compartilhado com outras pessoas. Um pouco era isso que eu queria contar para vocês, agradecer e desejar que sejam todos antropólogos aqui para frente, sendo seduzidos pela antropologia, pelo menos pelo método etnográfico. Tá bom? Muito obrigado e a gente se encontra ainda. Então fica a sugestão, o curso da graduação semestre que vem tem início em agosto, eu acho, né? Vai ser em agosto por causa da greve, né? E... segunda metade de agosto. Inicialmente é um curso para matriculados, mas conversando com Maiane, as portas estão abertas. Então quem quiser participar é um curso diferente desse, então é um curso com uma aula também semanal, mas é uma aula já com 4 horas, é uma aula com uma carga de leitura mais pesada. E não falo isso não para desestimular, na verdade é para estimular. Então, se aqui o foco foi já tentar trabalhar com alguns temas e com a parte metodológica, já vai ser um curso mais teórico, mas eu aconselho. Tá? Então, quem quiser, o curso da graduação aberto a todos, né? Quem quiser participar, bem como numa segunda edição, na próxima edição que a gente for fazer esse curso do curso de extensão, de atualização. Tá bom? Então, algumas pessoas falaram sobre participar até dos grupos de estudo do NAU. Mande e-mail e a gente já repassa para os coordenadores de cada grupo dentro do NAU. E algumas pessoas também falaram sobre projetos, né, de mestrado ou outros, de publicação de textos. Então, novamente, entre em contato que a gente pode tentar ajudar. Vocês vão dar uma devolutiva individual também? Isso. Então, na pasta Drive a gente vai criar um documento. A gente vai colocar todos os relatos bonitinhos, separados. Já estão lá a maioria, mas a gente vai também colocar os comentários. Então, em cada relato a gente vai adicionar os comentários específicos. Que aqui foi mais uma geral. Então, lá a gente vai, até o final de semana, a gente coloca todos os relatos comentados. Tá bom? E leiam, vejam os outros relatos. Tá? Muito bem. Foi isso. Fechou. Vamos lá, quem quiser, tá? A gente vai comemorar a derrota do Brasil em algum lugar aí.